Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos caminhando pela leitura da Palavra de Deus e hoje mais um encontro de glória, mais um momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo de uma forma poderosa. Nós já estamos no nosso dia de número 144. Estamos caminhando, estamos avançando na nossa leitura. E hoje iniciamos o livro de Neemias. Então o objetivo é a leitura do capítulo 1 até o capítulo 3 do livro de Neemias. E o livro de Neemias é um livro fundamental para todo líder. Todo líder precisa ler Neemias e aprender com Neemias os princípios tremendos de liderança que estão registrados nesse livro. Você vê que ele tem uma visão maior, ele está sim na Babilônia, ele está até vivendo uma vida muito boa junto ao rei, ele era copeiro do rei, estava ali no palácio, mas ele se importa com a sua cidade natal, se importa com seus irmãos. Fica este princípio que o que nos move a cumprir uma missão é quando nós olhamos para a nossa cidade, olhamos para a ruína, olhamos para aquilo que ela está sofrendo, os nossos irmãos. E Neemias então se levanta, retorna para Jerusalém e está agora diante de um grande desafio, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Ainda falando sobre princípios de liderança, nos próximos dias, nós talvez vamos abordar mais sobre isso, mas eu vejo aqui algo interessante porque o desafio era enorme. Se ele chegasse para aquele povo que estava sofrendo, estava na miséria, não tinha condições nem de viver direito, falasse, olha, nós vamos reconstruir um muro em volta da cidade. Imagina, você construir um muro em volta da sua cidade. É algo absurdo. Você fala, não, a gente não tem nem como construir o muro da minha casa, vou construir o muro de uma cidade inteira. Era algo impossível. Mas Neemias, ele divide esta meta maior em submetas, em metas pequenas, e entrega essas metas para cada família. Ou seja, ele vira para uma família e fala assim, você vai construir deste ponto alguns metros até aquele outro ponto. E então a sua missão é só essa. E as pessoas, opa, isso eu consigo. Por quê? Porque ele dividiu aquela meta grande em submetas. Às vezes você está diante de um desafio que, se você olha a grandeza dele, você desanima. Mas quando você divide em pequenas metas, você se torna algo alcançável e te motiva mais. São princípios de liderança. Mas no capítulo 3 em si, nós vemos uma lista daqueles que ajudaram na reconstrução dos muros. Uma lista, nomes de pessoas, de famílias que aceitaram o desafio e cumpriram aquela missão. Mas lá no verso 5 do capítulo 3 diz assim, ao lado destes repararam os tecoitas, os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. No meio dessa lista das pessoas que ajudaram, que aceitaram o desafio, que aceitaram o serviço, há também uma segunda lista de pessoas que não aceitaram, que não se sujeitaram. Então vemos duas listas que ficaram registradas na história de pessoas que vestiram a camisa, aceitaram o desafio e fizeram acontecer. E uma outra lista de pessoas que ficaram assistindo à vitória dos outros, que não se envolveram, preferiram ficar na acomodação, no desânimo e na sua derrota. A história está sendo escrita todos os dias. Desafios nos são lançados. O próprio Deus nos dá uma missão nesta terra. Todos nós estamos debaixo de uma liderança que possui os seus desafios. E existe, diante dessa liderança que todos estão submissos, existe um clamor, uma missão, um serviço a ser feito. E você escolhe em qual lista estará o seu nome. Se a sua lista estará naqueles que aceitaram e que fizeram acontecer, ou o seu nome estará na lista daqueles que não se sujeitaram
e viram a vitória, apenas assistiram, não participaram. Em qual nome estará a sua lista? Qual nome estará, né? Em qual lista estará o seu nome? Em qual lista estará o seu nome? Como você será lembrado? Fica aí a pergunta. Vamos orar e pedir que possamos nos sujeitar e fazer acontecer em nome de Jesus. Senhor Deus, te louvo e agradeço, Senhor, por esse tempo, por cada encontro de glória, em cada TSD, em cada momento em que ouvimos a Tua voz, e agora com Neemias aprendemos, Senhor, sobre liderança e aprendemos que o Senhor nos tem colocado grandes desafios e que o nosso nome precisa estar na lista daqueles que aceitaram e que cumpriram e que fizeram a história. Queremos ser lembrados por aqueles que aceitaram o desafio e trabalharam para que a glória de Deus, o reino de Deus fosse manifestado. Eu oro e abençoo a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Amanhã continuamos o nosso livro de Neemias. Siga o nosso canal, compartilha, seja grandemente abençoado. Um abraço, até amanhã.